E a primeira ideia é um estojo feito com rolo de papel toalha. Eu comecei marcando, né, no tamanho do meu zíper. Então, se você usar um zíper maior, pode ser que você não precise cortar. E se você usar um zíper um pouquinho menor, pode ser que você tenha que cortar mais do que eu. Então, vai depender do tamanho do zíper. Depois é só você cortar no meio, que vai ser onde a gente vai prender o zíper e fazer o fecho. E eu colei com cola quente. Você pode usar com qualquer cola que você tiver, cola de contato, aquela cola pega mil também dá certo. Depois eu colei as pontinhas, né, e fui fazer a parte lateral. Eu primeiro marquei no papel, deixando um espaço que a gente vai fazer algumas abinhas para poder colar ela para dentro e fazer o acabamento. Eu dobrei no meio para facilitar e conseguir cortar os dois do mesmo tamanho mais fácil, né. When I get chills at night, I feel it deep inside without you, yeah. E usei de novo a cola quente para colar e eu fiz vários picotes assim com a tesoura nele e depois eu fui colando tudo para dentro. Eu acho que essa parte a câmera não filmou, mas é super simples. É só fazer esses picotes e depois colar tudo para dentro. Agora a gente vai fazer a parte de fora e aí vai esconder essa parte que a gente fez para fazer o acabamento, né? Então eu cortei o tecido mais ou menos do tamanho e eu fiz tipo uma dobrinha assim para ele não ficar desfiando. Então assim o tecido fica com um acabamento melhor. Se você preferir, para ser mais fácil, você pode usar uma régua também. Então aí você mede direitinho, né, o tamanho e corta certinho. E aí é só colar tudo com cola quente. Eu aconselho que essa parte seja feita com um tecido mais grossinho, assim. No meu caso eu usei um tecido bem fininho e ele não ficou bem esticado, né? E como o tecido da lateral era um pouco mais grosso, então deu uma diferença assim. Mas você pode usar o tecido que você quiser. E agora eu fiz alguns detalhes, então eu fiz tipo um puxador de lado, né? Que normalmente os estojos têm. Eu fiz também esses detalhes perto do zíper, que eu acho que ficou com um acabamento mais legal, mas isso daí é opcional. Você pode fazer também em cores diferentes, se você quiser. E tá pronto, gente. Fica um estojo reciclado, que é muito fácil e muito legal de fazer também. Então eu espero que vocês tenham gostado. Vocês podem fazer em outros tamanhos também de rolinho, que também dá certo. You want your own and you need your own, baby. Who am I to judge? 'Cause how could I ever trip about... Agora a gente vai fazer uma vela decorada. Eu comprei essas velas no mercado. São aquelas velas que você encontra em mercado mesmo. Eu comprei dessas um pouco mais grossas, né? Que fica mais legal. E a gente vai usar esse papel que é o papel manteiga. Então a gente vai começar encapando uma folha de papel sulfite nesse papel manteiga. Essa folha a gente não vai usar. É só pra gente imprimir o nosso desenho. Ele tem que ser impresso no papel manteiga e para o papel não ficar molenga, né? Se ele ficar molenga, às vezes a impressora não imprime. Então esse papel sulfite vai ser só de base. Depois a gente vai cortar, né, o nosso desenho certinho e aí você pode escolher o desenho que você quiser. Que ele é bem fácil da gente transferir para a vela. Vocês vão ver que a vela, ela vai absorver esse papel e vai ficar como se fosse uma estampa da vela mesmo. Então a gente vai colocar um outro pedaço de papel manteiga por cima desse para poder o desenho não sair do lugar, né? Para poder proteger. Então eu só coloquei por cima assim e colei com fita durex. E agora é que vem a mágica. Você vai passar o secador até você ver que ele vai mudar a cor, vai ficar um pouquinho mais escuro, até você ver que a vela tá absorvendo aquele papel manteiga. E gente, a dica é deixar ele absorver bem mesmo, deixar a vela derreter e o papel tipo entrar dentro da vela. Porque se você fizer só um pouquinho até grudar, depois ele vai ficar meio enrugado, o desenho, né? E depois fica assim, você pode fazer uma vela na estampa que você quiser. A terceira dica, ainda com velas, é usando essas flash tattoos, essas tatuagens que a gente encontra em lojinha de bijuteria e que tem dourado, prateado, tem várias estampas diferentes. Então é muito fácil de transferir para vela. A gente transfere igual a gente transfere para o nosso braço, para nossa pele. É só colocar um pouco de água, dependendo também da instrução da sua flash tattoo. Tem algumas que não precisam nem molhar. E aí você pode fazer do jeito que você quiser, com as estampas que você quiser. E eu achei que dourada também ficou com um efeito bem legal no final.
Agora a gente vai fazer porta-copos de donuts, então a gente vai precisar de um pedaço de cortiça, que é tipo aquele mural de cortiça que vocês encontram facilmente em papelaria, e a gente vai cortar redondinho assim. Você pode escolher o tamanho que você quiser, né? Você pode medir com algum copo que você tem. E agora a gente vai fazer a parte do meio. Eu peguei uma tampinha, né, um pouco menor, pra gente fazer aquela rosquinha mesmo do donut. Então eu cortei com um estilete, que fica mais fácil. E com tinta acrílica a gente vai fazer aquela parte rosa. Você pode fazer também marrom, né, com recheio de chocolate. Então eu fiz assim meio derretido e depois eu usei um palitinho de dente para poder fazer os confeitos. Então eu fiz colorido, azul, branco, amarelo, rosa, vermelho. Aí você faz nas cores que você quiser. E tá pronto, gente. E ele protege bem, porque a cortiça ela absorve a umidade do copo, né? Então é pra você usar mesmo como um porta-copos, que ele vai funcionar direitinho. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Jumped in my car and raced like a jet all the way to you. Agora, essa dica eu vi no Facebook, eu fiquei muito curiosa para testar. Eu testei de duas formas diferentes. A gente vai fazer capinha para o celular com cola quente. Então, eu primeiro protegi o meu celular com plástico filme, porque eu vi no Facebook o pessoal usando um papel e eu demorei para descobrir que papel era aquele, que por acaso era o papel manteiga. Então, as primeiras tentativas que eu fiz com o plástico filme. E aí você vai passando a cola quente em volta dele, fazendo mesmo como se fosse o formato de uma capinha. Pode ficar tranquila que não queima o celular. E o importante é você fazer o contorno dos botões, o contorno da câmera, para não atrapalhar nenhuma funcionalidade do celular. E depois vem a parte mais legal, que é fazer os desenhos, e aí você pode usar a sua criatividade. Se você tem uma pistola de cola quente igual essa minha, que não é muito boa, mas dá pra fazer uns desenhos legais mesmo assim. Se a sua pistola for boa, assim, e deslizar fácil, dá pra fazer uma infinidade de modelos e só soltar a sua imaginação. Depois eu testei também com papel manteiga, e eu recomendo que vocês façam com papel manteiga, porque ele descola muito mais fácil da capinha. O plástico filme é um pouquinho chatinho de desgrudar, porque como ele é plástico e a cola é quente, acaba meio que grudando o plástico na cola quente, né? Mas é uma alternativa também dá certo e dá pra vocês fazerem. Se você não tiver o papel manteiga e você quer testar essa dica agora, pegar um plástico filme na sua cozinha, que dá pra fazer. Então depois eu pintei com esmalte, você pode pintar também com tinta em spray. Nesse segundo eu fiz um degradê que eu achei que ficou bem legal, de duas cores. Você pode fazer em 3, 4 cores também. E eu adorei o resultado. Dá pra fazer várias e várias capinhas, principalmente se você tem um celular que você não encontra capinha facilmente, você pode personalizar a sua.